Quando pensamos em alterações do comportamento alimentar, de alterações na relação com a comida ou de um adoecimento na relação com a comida e com o corpo, do que falamos? Do que precisa-se, talvez, ponderar nestes aspectos que hoje tanto falamos e tanto escutamos na mídia, a todo momento, nas conversas entre amigos, na própria família. Eu tô com compulsão alimentar, como eu tô compulsivo, nossa, eu tô beliscando muito, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso perder peso, eu preciso. É importante entender que muitos desses cenários normalizados em que simplesmente esquecemos que existem níveis de sofrimento. Sim, tem pessoas que elas, até pela sua própria história familiar, pela sua própria genética, pelo ambiente em casa, quando se tem uma pressão muito grande por comida, no sentido, você não pode comer isso, senão você vai ficar gordo, você está engordando, você não pode comer isso. E de repente você tem pessoas que na casa, por terem um peso maior, tem uma comida separada. Essa aqui é a comida da família. O ciclano não pode porque ele está gordo. E aí de repente essa criança começa, ou esse adolescente, a comer escondido, a precisar se esconder do que ele pode ou não pode comer, porque se tem uma pressão, ou come na frente dos outros, de forma correta, pouca, mas escondido. Ele come o que ele quer, porque ali ele tem a liberdade de poder escolher. Então é importante entendermos isso de um sentido que as famílias percebam que o corpo, ele também traz um emocional muito forte, como ambientes em que se tem uma pressão pela magreza. Olha, se você tiver gordo assim, você não vai ter sucesso. As pessoas vão achar que você é preguiçoso e, às vezes, a família cria um ambiente em que, muito preocupado com a aparência, com um estar social muito magro, tem-se uma verdadeira ditadura em casa, um verdadeiro comer saudável, quase uma religião, em que qualquer alimento em que se veja um perigo pode se tornar uma ameaça para aquela família se manter no peso que acredita ser necessário, e cria-se, talvez, ambientes de acordo com o nível daquela adolescente ou daquele adolescente, uma necessidade de comer correto demais, de poder seguir o padrão de um jeito rígido, em que o corpo também, ficar sem comer se torna uma vitória. Cada vez com menor peso, a pessoa se sente mais vitoriosa e pode chegar a um extremo de uma magreza, de um peso abaixo, em que a pessoa simplesmente, como nos quadros de anorexia nervosa, quando se tem um risco de vida, a pessoa ainda não percebe que o que vai ser seu tratamento é voltar a comer, é voltar a se alimentar, que vai possibilitar que aquela pessoa recupere sua saúde. Ao mesmo tempo, temos o outro extremo, em que pessoas que ultrapassaram alguns índices de saúde com peso extremo, que dificulta a pessoa a passar numa roleta de ônibus, a se higienizar sozinha no banheiro, a não ter como viajar de avião ou ter limitações no seu dia, simplesmente também continue naquele movimento sem que tenham cuidado, sem que se tenha uma percepção que também, nesse outro extremo do excesso, também se coloca em risco esse corpo, essa saúde física. Porque falamos muito e muito da obesidade e das suas consequências clínicas e de tudo que temos hoje em discussão, até das pessoas que falam do estigma. Sim, temos a gordofobia tão marcada na nossa sociedade, que precisamos discutir, que precisamos ter em mente o que estamos buscando as pessoas terem um corpo livre, ou também criando maneiras de abarcar todo tipo de sofrimento sem que as dê condições de refletir. Porque às vezes criamos bandeiras, seja livre no seu corpo, como vemos tantos movimentos, mas simplesmente
O que costumo falar é que a conta não fecha para ninguém. Se também comermos de tudo a hora que quisermos e a hora que bem entendermos, também temos riscos, assim como os que não comem. Se bem que os que não comem, os muito magros, são vangloriados, são exaltados. Como você está bonito? Você emagreceu? Como você tem determinação? Você consegue fazer sua dieta. E aí não percebemos na fala desse ambiente que essa pressão ela se torna constante e controla-se a vida para isso. Então temos pessoas que vivem e outras que simplesmente se tornam reféns do seu peso, do que come, do que deixa de comer, do que pode e do que não pode. E nesse grupo com baixo peso ou com peso peso excessivo, esse grupo tem um adoecimento. Algumas pessoas aqui nesse outro grupo não têm um adoecimento emocional, ou tem um peso abaixo, porque, enfim, não com nível extremo como na anorexia, que é o índice de massa corporal abaixo de 17, mas por aspectos constitucionais, essa pessoa tem um peso no limite inferior, diferente desse outro que mantém um limite abaixo ou no limiar, à custa de muito sacrifício e de tornar sua vida só em prol de controlar seu peso, o que come, o que deixa de comer e sua imagem com o corpo. Também no grupo do excesso, temos pessoas que têm um peso a mais, que entrariam nos critérios de obesidade, estão bem emocionalmente, se sentem bem com o seu corpo maior e não estão sofrendo com isso. E aí vai precisar se entender o impacto disso na saúde física, porque precisa se entender que podemos ter qualquer corpo, sim, mas temos já dados que um corpo maior, assim como aquele corpo desnutrido, também pode conferir riscos. Então, dialoguemos, não com bandeiras de imposição, que assim seja ou faça, aconteça, mas precisamos começar a refletir, porque nesse outro extremo do adoecimento emocional mais incisivo, as pessoas passam a ter alterações do seu comportamento em que elas se sentem descontroladas para comer, em que a todo momento em sua cabeça a obsessão é: eu posso ou não posso comer, eu devo ou não devo comer. Se eu começar a comer, eu não consigo parar de comer. E quando comem, eu não devia ter comido. Eu falhei em comer. E aí entra um processo de martirização, de se atacar, porque falhou no que se propôs de comer ou deixar de comer certo, de comer assim, de comer assado, de comer... E não se come, porque simplesmente a preocupação é tão grande, a obsessão é um nível tão alto, que enquanto essa pessoa está comendo, ela está atordoada. E depois que come, o atordoamento permanece. Porque comi, porque não comi, então deixa eu deixar de comer para comer cada vez menos. Pacientes que são assim muito restritivos e que precisam restringir ao máximo. E a gente sabe que às vezes esses que restringem muito, eles chegam em alguns momentos em que a coisa estoura, porque eu já ultrapassei o meu limite do corpo de ficar sem comer, e aí eu como de forma desordenada tudo que vem pela frente, uma orgia alimentar, mastigo sem perceber, alvoroço tudo que tem na geladeira, em casa, no aplicativo, e depois daquele excesso de ficar empanturrado, a tal compulsão alimentar, vem a culpa. E agora? Alguns, mediante essa culpa, esse sofrimento, precisam se aliviar com o vômito, em tomar algum remédio, um laxante, um diurético. Precisam fazer exercício, não pela saúde, mas porque o exercício é uma forma de perder aquilo que andou se descontrolando. Tem-se também aqueles que deixam de ir para o almoço de família, para um ambiente com amigos, para uma festinha, o que quer que seja, um almoço com colegas de trabalho, ou porque eles precisam ali se comportar de um jeito que eles ficam apreensivos de serem julgados, porque eles são gordos e não podem comer o que os outros comem, ou eles estão comendo tão pouco
que as pessoas podem perceber que eles não estão na realidade comendo o necessário. É difícil, porque como a gente vai falar não coma ou coma, sendo que a comida ela está na nossa vida e precisamos da comida, diferentemente do álcool, de outras, vamos falar assim, de drogas que falamos que podem se tornar, a pessoa pode usar aquilo de uma forma ruim para si, a comida. Como falamos disso? Deixe de comer isso, deixe de comer aquilo. Precisamos, na realidade, durante esse processo, quando identificamos esse grupo de pessoas que tem quadros de adoecimento na sua relação com a comida, podermos dar paz. Esse dar paz precisa ser entendido de uma forma que a pessoa passe a não ver seu valor só se está vestindo 34, 36, 38, ou o que quer que seja, ou 42, 44, 50, 52, deixar o número de lado para poder se apossar desse corpo, para que esse alimento entre não de uma forma perturbada, como uma ameaça, mas com algo que possa nutrir esse corpo, nutrir essa história. Cuide do seu corpo, cuide do que entra nesse corpo e cuide do seu corpo em movimento. Quem sabe se a gente começar a falar das coisas de uma forma menos taxativa, tudo bem que a gente precisa dos diagnósticos para nos basearmos e entender o que estamos ali em frente daquele sofrimento, as pessoas não consigam entender melhor que pode-se ter paz.